O nosso retiro de 2021 tem a epístola do apóstolo Paulo ao seu discípulo Tito como a estrutura de ensino pela manhã. Nós vamos ter 4 encontros com a epístola em cada uma dessas manhãs. E o nosso encontro de hoje, ele precisa ter uma leitura pessoal nossa, uma leitura própria, que seja conveniente àquilo que nós vamos estudar. E para isso eu quero começar pensando de que, se você já leu essa epístola, o que eu acredito que já deva ter feito em algum momento da sua jornada, deva ter percebido de que ela tem um autor humano, no sentido daquele que escreveu, tem Paulo aqui. Ela tem um destinatário, que é o irmão Tito, seu discípulo. Ela também tem um ambiente onde ela vai ser executada, as ordens, as direções, que é Creta, a ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, perto ali da Grécia. Então ela tem destinatário, ela tem autor, ela tem ambiente, ela tem contexto, Mas eu gostaria de deixar bem claro de que ela também tem uma peculiaridade. Ela foi uma carta escrita de modo pessoal. Ela não é uma carta como aquelas que você encontra para Coríntios ou os Gálatas. Ela não é uma carta para ser lida. Ela é uma carta para Tito absorver e se relacionar com essa carta e transmitir essas verdades a outras pessoas. Nesse sentido, essa carta, assim como as 2 epístolas de Timóteo, a Timóteo e também a Fílemon, ela tem um aspecto muito pessoal. A terceira de João também é muito personal nesse sentido. Ela não é de todo eclesiástica, não é assim, vai lá e lê essas coisas para as pessoas. Mas Tito, vá, faça isso, Tito, faça aquilo, Tito, faça aquilo outro. Então, ela parece ser muito pessoal. E eu gostaria de ressaltar que ela poderia ter se perdido ao longo dessa trajetória cristã. Acho que você concorda de que nós já recebemos cartas, algumas até bem importantes, mas elas se perderam. A gente absorveu o que tinha para absorver naquela carta e ela talvez nem exista mais em termos materiais. A gente ainda lembra um pouco daquilo que recebeu. Pode ser um bilhete importante ou algo que você tenha recebido. Uma carta pessoal, assim como essa, Paulo pode ter escrevido aos montes. E podemos ter certeza, até pela própria dimensão do livro de Atos dos Apóstolos, que Creta não era assim a coqueluche dos encontros eclesiásticos. A gente tem outras cidades ali que são muito mais benquistas do ponto de vista geral. A gente tem Éfeso, a própria Corinto, Roma é citado lá no final. Paulo escreve uma epístola absurda, enorme para a igreja de Roma. O que acontece aqui é que essa carta pessoal, que vai ser lida de todo nesse nosso retiro, ela foi separada por Deus para pertencer à igreja. Ela chegou até nós de modo muito particular. Deus separou uma carta de cunho pessoal para que essa carta, apesar de ser apropriada apenas para Tito, ela foi escrita de tal forma, inspirada pelo Espírito Santo, que chegou até nós. Que coisa maravilhosa isso. Deus separou uma dentre talvez tantas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para os seus cooperadores. Ele separou essa carta e essa carta tem abençoado a igreja cristã ao longo dos últimos 2000 anos. Isso é fascinante. E quem já leu a carta vê que ela tem substância para realmente nos instruir de modo a muitas coisas. A carta a Tito, então, foi separada por Deus para chegar até a igreja. Isso é maravilhoso. Ela foi separada por Deus pela sua providência para chegar até a igreja. Mas aí eu quero trazer isso para um outro ângulo que também nos é próprio. Só existe a carta a Tito na nossa Bíblia? Não, Você sabe outros, Você tem as de Corinto, você tem as epístolas de João, você também tem Tiago, O pessoal gosta pra caramba de Tiago, tem um grupo do Tiago aí, Que fica trabalhando em Tiago aí todo ano. Mas então não é só essa que tem? Sim, não, tem outras. Mas assim como, ou de uma maneira um pouco analógica, do jeito que Deus separou para aquele povo, para aquele momento, e depois Deus separou a epístola para ela permanecer na igreja, o mesmo Deus, pela sua divina providência, também separou essa epístola para a gente aqui hoje. Porque podia ser outra, podia ser outro livro, podia ter um livro do Antigo Testamento, mas o Deus que você serve separou a instrução contida na epístola a Tito para que a Igreja Batista do Discipulado
pudesse chamá-la, tomá-la para si. E se você crê que Deus separou a epístola de Tito para não se perder e ser reservada para a igreja, você também deve crer de tal modo que Deus separou a epístola de Tito para ser pregada nesse retiro. É o mesmo Deus. E ele escolheu a epístola porque ele acredita, certamente. O Senhor aponta-nos de que as realidades descritas nela são realidades que precisamos observar e viver. E que talvez estejamos muito aquém a vários aspectos dessa epístola. E talvez nunca tenhamos nos atentado para ela como vamos nos atentar se não fosse separada por Deus para tal. Foi claro? Então nós precisamos, nesse momento, entender que o Deus que separou a epístola no passado, ao longo, é o Deus que nos separa para hoje. Chamarmos essas verdades para nós, tomarmos elas e falarmos, Deus separou essa palavra para o retiro de 2021. Devo crer nisso, tal como creio de todas as formas que nós entendemos agora há pouco. E eu preciso entender que Deus está falando de modo pessoal comigo na Epístola a Tito. Amém? Você crê dessa forma também? Eu também creio. E eu gostaria que, a partir de então, observando desta maneira, você pudesse ficar bem atento à Epístola. Você ficar bem ligado em tudo que vai acontecer aqui. Deus separou esta palavra para você. Creia nisso. Creia nisso. Eu gostaria que nós, então, pudéssemos fazer, ao longo desses 4 dias, uma imersão. Essa palavra está muito em voga, né? Uma imersão, né? Dentro da Epístola a Tito. Ela não vai ser exaustivamente estudada, mas ela vai ser, de uma maneira panorâmica, observada em seus principais termos. Não é difícil imaginar o ambiente da epístola. Não é difícil. Se você perceber o capítulo 1, por exemplo, se você for até o verso 12, a gente está olhando para a epístola agora, no verso 12, você vai ver Paulo falando do povo que vive em Creta. Você já deve ter visto aí que as coisas não estão fáceis e o povo também não colabora. É um povo mentiroso, né? Foi um dos cretenses, o próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. O que está escrito no 13? Esse testemunho é verdadeiro. Então, só até aí, não é fácil, né? Esse testemunho é verdadeiro. Nós já temos então um ambiente no qual as coisas não estão no lugar. E por isso, talvez uma das frases mais clássicas dessa epístola é: Tito, põe as coisas em ordem, porque elas não estão em ordem. E eu preciso perguntar ao Senhor hoje, o que não está em ordem na minha vida? Eu preciso realmente perguntar: Senhor, mostra o que não está em ordem. Quanto a nós, ao que vamos aprender, nós precisamos ter essa visão de pôr em ordem. E podemos observar, ainda que de modo panorâmico, eu peço que você observe na sua Bíblia, que Paulo vai nos trazer ali, depois das saudações, ali no capítulo 1, verso 1 até o verso 5, vai olhando a sua Bíblia, você vai acompanhando comigo essa trajetória, você vai fazer isso muito, outros irmãos também que vão ministrar, vão trazer trajetórias panorâmicas. Isso não é ruim, é bom que faz você lembrar, entrar na carta. Então, do verso 1, do capítulo 1 até o verso de número 5, as saudações a Tito, que vão ser hoje esmiuçadas. E logo em seguida, do verso 5 ao verso 9, tem toda uma cuidadosa indicação de como presbíteros da igreja devem ser escolhidos. Se você for em seguida, você vai perceber que do verso 10 até o verso 16, as desastrosas consequências do falso ensino de falsos mestres são colocadas ali diante de nós. A seguir, no capítulo 2, que nós vamos estudar, amanhã nós vamos estudar do verso 10 ao verso 16 do capítulo 1, na segunda-feira do capítulo 2, do 1 ao 10, você vai perceber que Paulo aponta Tito para circunstâncias onde o desenvolvimento relacional dessas pessoas que ele vai citar com a doutrina deve, inclusive, respeitar aspectos como sexo, idade e a posição que elas ocupam em relação umas às outras. É o que a gente vai encontrar no capítulo 2, terminando com a graça de Deus sendo colocada ali como aquela que se manifesta, trazendo a luz a todas essas pessoas. Vai me acompanhando. No capítulo 2, do verso 11 até o verso 15, a graça de Deus. Do capítulo 3, nós vamos ver as responsabilidades dos crentes dentro do ambiente externo à igreja.
na área civil, na área geral, né? A teologia pública vivida, né? Encarnada no capítulo 3, do verso 1 e verso 2. E depois as perspectivas da salvação aplicadas no tempo presente, passado e futuro, no capítulo 3, do verso 3 a 8, que vai ser o nosso último dia do retiro. Se tivéssemos que talvez deixar as coisas mais condensadas, nós poderíamos dizer que o apóstolo Paulo, ele aplica no capítulo 1 uma dimensão de doutrina em seus deveres na igreja. É a doutrina na igreja. No capítulo 2 é basicamente a doutrina nas relações horizontais da igreja. E no capítulo 3 é a doutrina e o meu dever em relação ao mundo, né? A doutrina aplicada nesses contextos distintos. Mas para onde devemos apontar os nossos olhos esta manhã, depois dessa panorâmica toda aí que a gente fez? Onde eu gostaria que você pudesse observar os movimentos dessa manhã? Eu saliento a você que o tom da nossa exposição dessa manhã indica que o apóstolo Paulo, apesar dessas 3 variações de aplicação, ele tem um eixo, ele quer trazer um pensamento mais do que outros. E eu defendo aqui que esse pensamento paulino é uma definição de que uma igreja somente pode ser saudável se as lideranças dessa igreja forem saudáveis. E de que as pessoas, ainda que não sejam presbíteros, por exemplo, percebendo a sua relação de modelo para outros, possam também ser colideranças no sentido de referências saudáveis a outros. A epístola inteira fala de testemunho e fala de que este mostra para este como ele deve ver. Então, os presbíteros mostram para a igreja como faz. Depois, os núcleos distintos de idade da igreja, homens mais velhos, mulheres mais velhas, indicam aos outros. E depois o Tito também aparece. Você seja modelo de tudo isso, coitado do Tito, jovenzinho, seja modelo de todo mundo. E você, cristão, seja modelo para o mundo. Então indica aqui, eu quero apontar essa realidade, e vou ler até o modo como escrevi para que fique muito claro, de que a vida cristã em Creta está uma bagunça. Todas as afirmações paulinas, elas expõem que algo ao contrário está acontecendo. Então está uma bagunça. E que lideranças cristãs saudáveis e também pessoas que esperam essa liderança em seus núcleos tornam essa igreja uma igreja mais saudável, vão tornar essa igreja uma igreja mais saudável. Ele pede então, no verso 5, que Tito, capítulo 1, verso 5, que Tito estabeleça presbíteros e que os cristãos, por meio da doutrina, também façam o mesmo uns com os outros. Dá uma olhada aí, ó. No capítulo 1, do verso 1 ao 4, mais uma divisão. Daqui a pouquinho acaba essas divisões para você poder entrar direto nos versos, mas é importante você entender a carta. Se você observar do verso 1 até o verso 5, Paulo se coloca como referência. Eu, o líder, basicamente. Depois, se você for do verso 5 ao verso 9, são os presbíteros que são a referência. Se você, obviamente, usar do 10 ao 16, você vai apontar para uma não referência. Os não referências são assim. Mas ele volta com o capítulo 2 e você vai perceber de que homens idosos e mulheres idosos passam a ser os referenciais para os mais jovens. Repare que o contexto do capítulo 2 está homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, jovens em geral. Eles estão espelhando, é como se fosse em escada, descendo o princípio de liderança. E quando eu observo esse aspecto modelar, até a Camilinha colocou aqui, eu não sei se a gente vai conseguir ler, talvez tenha que afastar um pouquinho o multimídia para abrir a leitura para vocês, mas aí ela fica à vontade de fazer isso ou não em outro momento. Mas nós vamos precisar então, nesse instante, perceber a realidade dessa carta a Tito. Qual é a realidade? Paulo acredita e aponta de que crentes são, em algum nível, lideranças. Em algum nível, eles estão em uma posição que aponta
para que outros o sigam. E que quando os cristãos negligenciam ou não estão em suas posições modelares, fica uma bagunça a igreja. Quando cristãos abdicam, negligenciam sua posição de modelo para, a igreja fica como em Creta. E eu hoje aqui posso assegurar para vocês que é bastante sério quando você tem determinada posição ou ofício na igreja, ou determinada função relacionada a ser homem ou mulher, ou você tem determinada idade, e com aquela idade você precisa apontar para um tipo de modelo que você deve ser para outros da mesma idade ou mais novos. Quando você negligencia, isso vai recair sobre outra pessoa. Acho que você concorda comigo. Alguém vai ter que fazer o seu papel. Mas talvez não faça como você, porque talvez ele precise ser homem para aquilo, ou mulher para aquilo. Ele não vai conseguir cobrir você de todo. Então uma lacuna vai ficar lá. E hoje, assim como em Creta, nós podemos assegurar que a igreja cristã ela tem uma crise de liderança. Há uma vontade muito grande por deixar tudo nas mãos dos superiores. E Paulo não está deixando que você pense assim, bom, já temos um pastor, existem aspirantes ao presbitério, e a gente vai ter um presbitério logo mais, e está tudo resolvido. Temos os modelos que a gente precisa. Não. O que eu chamo a atenção aqui, irmãos, é de que o apóstolo Paulo está modelando a igreja, dizendo assim, todo mundo precisa ser parte desse modelo. E todo mundo precisa ser modelo para alguém. E quando alguém deixa de ser, o que vem atrás, o que vem depois, vai sofrer com isso. E o que vem antes, ou seja, a liderança, vai ter que te cobrir. E vai ser sobrecarregada com essa cobertura. Você vai ficar cansado. Inclusive, Paulo fala no final da carta de que quando chegarem outros 2 cooperadores, Tito volta para ele. Então chegar 2, né? No finalzinho aqui, acho que ele fala de Tíquico e Ártemas. Né? Então nós precisamos hoje tomar uma posição quanto a eu sou homem, o que é requerido de mim sendo um homem solteiro, um homem casado? Eu sou uma mulher mais velha, o que é requerido de mim em relação às mais novas? Eu sou uma jovem, um jovem. O que é requerido de mim? E aí você pode usar, sabe quem de referência? Tito. O jovem Tito. E poderia usar o Timóteo também, em outra oportunidade, lembra? Mas hoje nós temos Tito. Paulo cobra de Tito uma postura extremamente elevada. No capítulo 2 vocês vão ver isso. Portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei hoje os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, sendo modelo para os irmãos, parando de negligenciar sua posição, parando de deixar que outros façam aquilo que você deveria fazer. Se existem pessoas com 5, 6, 7, 8 discípulos e você não tem nenhum ou tem um, você deve pensar, essa pessoa está morrendo. Está carregando, não é um fardo no sentido negativo, acho que vocês entendem a minha fala, mas eu preciso tomar parte nisso. Eu não posso deixar que a igreja fique desnivelada ao ponto de daqui a pouco ter uma liderança caindo. Então essa é a primeira exortação que eu quero trazer como pastor, mas como irmão vosso, como alguém que está caminhando com vocês. Precisamos dividir o fardo nesse sentido. Todo mundo precisa carregar uma parte do modelar. E quando deixamos de fazer isso e conseguimos ainda conquistar os nossos tempinhos, pensar nas nossas coisas, é algum problema trabalhar? Esse problema em trabalhar, irmãos? Algum problema? Não, ontem mesmo eu estava cansado, porque peguei várias turmas, louco para almoçar, não estava aguentando mais ver aluno. Mas o que é isso, gente? Todo mundo que trabalha fica cansado com o trabalho. Todo mundo que estuda vai ficar cansado com o que estuda. Mas enquanto igreja temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade não pode ser deixada para outros. Você foi chamado para a igreja. Como você vai ver, você foi eleito por Cristo para tomar parte nisso. E hoje, então, em nome de Jesus Cristo, se coloque em uma posição de Senhor, eu estou aqui. Eu entendi essa primeira exortação. Eu entendi, Deus. Existem pessoas carregando pesos que eu estou, de repente, privilegiando aspectos da minha vida. Algumas negligências acontecem porque você, de alguma forma, acredita que a sua vida tem que acontecer antes que aconteça a vida do reino. Está entendendo o que eu estou dizendo? Primeiro acontece a minha vida, depois a do reino. Quando eu estiver já com a minha vida arrumada, eu boto a do reino no lugar. Mas alguém está carregando a do reino. Alguém está com o trabalho do reino nas costas para que você possa, de fato, estar aqui. Pessoas que não tiveram que trabalhar para que você estivesse aqui? Não.
Mas nós precisamos avançar nisso. Precisamos começar a considerar de que o chamado cristão é um chamado pesado, sim, mas que fica insuportável para outros quando alguns largam suas posições. Mulheres mais velhas precisam tomar posições em relação às mais novas. Mulheres mais novas precisam ser modelares às suas irmãs também. Homens mais velhos precisam ser, como vai ser dito, reverentes, ter uma postura correta, moderada, para que os mais novos possam dizer: eis um homem a se considerar e imitar, né? Não podemos ser pessoas que estão vivendo aleatoriamente. A gente usa muita palavra intencional, né? Sem intencionalidade, quebrando os protocolos da quantidade de tempo que se gasta para uma introdução. Muito obrigado. Quebrando os protocolos e avançando talvez numa introdução que já está se delongando por 20 minutos, eu conclamo e rogo que pessoas que entenderam esta primeira parte, esse vamos, se arrependam e venham e abracem. Amém? Amém. Dito isso, e compreendida essa questão, eu vou dividir o sermão em apenas 2 etapas. Os versos são pequenos, são 9 apenas. O primeiro grupamento de versos, aí a Camilinha também tem, aí se ela quiser destacar e colocar em letras garrafais, é que nós temos do 1 ao 4, Paulo, um tipo de Cristo. Né? Paulo, um tipo de Cristo. Você tem aí, não tem, Camilinha? Acho que você tem essa parte aí. Paulo, um tipo de Cristo. Dá uma olhadinha. Beleza. Verso 1 ao 4. Paulo, um tipo de Cristo. Versos 5 a 9. Presbíteros, um tipo de Paulo. Eu faço esse trocadilho com 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus, assim como eu. É um trocadilho, mas cai bem. No primeiro momento, Paulo está se colocando como, de fato, um imitador de Jesus Cristo. Você vai ver as colocações de Paulo. Em seguida, ele vai apontar para os presbíteros, e quando você lê o que é cobrado dos presbíteros, você fala assim: não, parece Paulo. Parece Paulo. Então, essa é a nossa divisão, onde eu começo aqui destacando para vocês o verso primeiro: Paulo, servo de Deus e apóstolo de quem? Você deve ter percebido uma sutil, mas não pequena diferença no sentido teológico das costumadas entradas de Paulo, que geralmente é o quê? Paulo, servo de Cristo Jesus. Aqui está Paulo, servo de quem? De Deus. Ah, não tem nada a ver, pode passar. Não tem a ver sim. Você precisa ficar atento, você não pode deixar passar. Paulo, servo de Deus. A palavra é conhecida, doulos. Você conhece ela. Ela traduz escravidão. Né? No mundo antigo é uma palavra utilizada para escravos mesmo, pertencentes. Né? Uma pessoa que é comprada, nesse sentido mesmo. E nesse ponto aqui, há de se convir que todos os comentaristas, absolutamente todos eles apontam para uma realidade de servo de Deus que Paulo está evocando ali num tom bem profético. Se você começar a ler Josué, você fala: Josué, servo de Deus. Se você ler sobre Moisés, está escrito sobre ele? Moisés, servo de Deus. Se você ler Jeremias 7:25, Isaías 44, verso 1, você vai ler o quê? Servo de Deus. E mais, Isaías vai apresentar esse até como o Messias, né? O servo sofredor, né? De Isaías 44, Isaías 53. Então Paulo aqui se coloca, diferente talvez daquele costumais doulos de Jesus Cristo, né? O escravo de Jesus Cristo, ele coloca servo de Deus. Ele orienta e aponta que o primeiro aspecto modelar, você pode anotar aí, o primeiro aspecto modelar de alguém que se propõe a ser para outros é de que ele tem, e aí eu jogo a primeira frase desse nosso ponto, ele tem um compromisso com a submissão a Deus. Se existe alguma coisa que você precise saber sobre como se relacionar com as pessoas, expondo Deus a elas, é que elas precisam ver que, em primeiro lugar,
Você é uma pessoa submetida por completo a Deus. E isso, na vida de Paulo, não é uma coisa que Paulo omitia. Você que já teve a oportunidade de ver a jornada de Paulo em suas trajetórias nas cartas, você vai ver que ele tem listas de sofrimento. Quem já leu? Lista de sofrimento. O que é isso? Lista de sofrimento? É para dizer o quê? Quanto ele é sofrido? Não. Ele está dizendo aquilo tudo porque ele quer mostrar até que ponto a submissão chega. Quando você lê Filipenses capítulo 2, o que você lê sobre submissão? Que ele foi obediente até a morte, Jesus Cristo, e morte de cruz. Paulo orienta os sofrimentos que ele sofre, que ele passou, para esta submissão. Paulo, ele é, primeiramente, alguém que tem compromisso com a submissão a Deus. Esse compromisso é um desafio para todos nós, porque ele não pode ser um compromisso onde é apenas o coração, no sentido assim meio subjetivo, não, aqui dentro eu me dobro a Jesus. Paulo não trazia implicações como apenas o aspecto subjetivo interno. O apóstolo Paulo está colocando aqui, relacionando-se com homens como Josué, como Isaías, como Jeremias, e até como Jesus Cristo, nesse caso, o servo sofredor, porque ele está orientando a visão das pessoas de que não adianta você buscar ser modelo a outros, não adianta você buscar ser alguém que quer que outros se inspirem, se você não é alguém que expõe declaradamente em sua vida, em sua carne, em suas escolhas, submissão completa a Deus. Submissão essa que deve ser clara em suas palavras, intenções e ações. Você precisa ser alguém que alguém possa ver e falar assim, mas como ele se submete à vontade de Deus, como ela se dobra, tudo que Deus fala, ele faz. Parece que não tem impedimentos quanto a isso. Nesse ponto eu quero usar John Stott para sua definição de escravo, que eu achei brilhante, não posso deixar de citá-lo aqui. E ele vai trabalhar 3 palavras para a submissão a Deus do doulos. Ele vai falar que essa submissão tem 3 pilares. Eu sou comprado, eu sou possuído e eu sou dirigido por Deus. Vou repetir. Eu sou comprado. Eu sou o quê? Propriedade. Como se não bastasse ser comprado, adquirido, tal como algo que você tem em mãos aí neste momento. Se tem alguma coisa na mão que é seu, pensa de que modo você é dele e eleva isso a muitas potências. Eu sou comprado. Eu sou também possuído, em sentido quê? De que ele me usa. Eu sou comprado, eu sou propriedade dele, eu sou usado por ele. E terceiro, eu sou dirigido por ele. Ou seja, ele vai, fica, não, espera, levanta, fala, não fala, fica, vai. Tudo isso tem a ver com o doulos. Logo, se você é servo, serva de Deus, você é comprada. Você é comprado por Deus. Você é possuído por Deus. Você é dirigido por Deus. E isso fica muito claro para todo mundo. Não é algo que acontece na sua subjetividade, na sua fé de quarto trancado em oração apenas. Isso extrapola e as pessoas veem o extrapolar disso. Por que ele se submete a esse ponto? Por que ela vai até esse limite? Quando lemos histórias de missionários e de entregas missionárias, nós vemos muitas coisas que a gente considera absurdo de cara. Como ele largou isso? Como ele fez aquilo? Como ela deixou isso? Por que ele... Nossa, a vida toda da pessoa foi para um lugar e quando você vê gente como Amy Carmichael, Hudson Taylor, você fala assim, o que essa pessoa tinha na cabeça? Submissão. Completa submissão. Quando as pessoas virem essa submissão, elas vão ser, de fato, influenciadas a pensarem em Cristo e na submissão completa de Jesus. Enquanto elas não verem essa submissão completa, o seu tipo de Cristo é falho, ainda que não vamos chegar ao ponto de sê-lo, você entende isso? Mas submissão precisa ser vista, submissão precisa ser palpável, submissão precisa ser audível, as pessoas precisam ver uma submissão andante.
Você deve deixar claro isso às pessoas, pois é necessário que o senhorio de Deus em Cristo seja evidente. É um compromisso que isso seja continuamente declarado. Uma liderança cristã tem compromisso de submissão declarado a todos. Paulo, doulos de Deus e mensageiro de Jesus Cristo, né? Aqui ele já expõe a tarefa que Deus deu a ele. É um mensageiro de Jesus. De que modo ele é servo? Está explícito aqui, e isso cabe a todos nós. Mensageiros de Jesus Cristo em termos, não como apóstolos, mas como mensageiros, como aqueles que entregam a carta do Senhor. Eu quero ir para o segundo ponto da liderança paulina, né? A gente está falando de Paulo, um tipo de Cristo. O segundo ponto é o seu compromisso com a missão de Deus. O primeiro momento é compromisso com a submissão, compromisso com a autoridade, com ser servo de Deus. O segundo ponto é compromisso com a missão. É assim que você vê um líder, uma mulher, um homem que inspira com a sua liderança a outros, é alguém que você vê que tem compromisso com a missão. E aqui fica muito claro, né, de que Paulo se submetia magistralmente, magnificamente a essa dimensão. Olha o que diz aí no verso seguinte. Para que ele é servo de Deus? Você pode ler para que ele é servo de Deus, partindo da segunda metade do verso 1 até o final dele? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Obrigado. Nós não vamos falar sobre tudo aqui. O que ficar omitido, os irmãos Adonias e Tamires vão tratar. Então fique tranquilo que se uma palavra... Por que essa palavra não foi usada? Tem um propósito nisso aí. Bom? Para quê? Para promover a fé que é dos eleitos. A palavra em grego traduz dimensões que podem ser intercambiadas. Promover, conduzir, tornar possível, tornar revelada, tornar efetiva. E como Paulo, então, mostra seu compromisso com a missão de Deus? Bom, quando você vê promover a fé que é dos eleitos, de que modo a Epístola a Tito promove a fé que é dos eleitos? Você pode pensar um pouquinho? Deixar você pensando. Você já leu a Epístola, não já? Pensou, né? Está pensando. De que a Epístola chama de promoção? Porque está começando falando que tudo que vai acontecer em seguida é uma promoção de fé. É um conduzir a fé. O que acontece nessa epístola? Líderes são instituídos. Paulo foi então ali dizendo o seguinte: olha, eu estou comprometido com a missão de Deus na instituição de lideranças. Eu estou comprometido na retaguarda da igreja. Falsos mestres não podem entrar, falso ensino não pode entrar. Eu estou comprometido com essa missão. Ele vai dizer também que ele está comprometido com os relacionamentos entre os crentes e entre os familiares e tudo mais. Você vai ver citação de filho, de mulher, de esposo, tudo mais. Você vai ver um monte de coisa aqui. Então ele está pensando em... E depois, em seguida, você deve ter percebido já lendo a carta, que eu não vou ler toda aqui hoje, de que Paulo está muito preocupado que as boas obras sejam reveladas a todos. Não é isso? Todo mundo. E o que Jesus fala sobre boas obras? De que as boas obras expõem Deus, né? De que através das boas obras Deus seja glorificado, é o que Jesus disse em Mateus. Então nós estamos pensando em promover a fé dos eleitos, instituindo lideranças, expulsando falsos mestres, edificando as relações entre os crentes e seus familiares, promovendo teologia pública, evangelizando. Isso está tudo na Epístola de Tito. Então, sabe qual é o seu compromisso com a fé dos eleitos? É total. É um compromisso de edificação. Coloquei aqui, separei alguns pontos aqui. Evangelização, edificação, encorajamento. Compromisso que Paulo tem com a fé dos eleitos. Esse compromisso não pode, em hipótese alguma, ser assim: não, eu tenho um compromisso com encorajamento, mas eu não quero nada com missões. Não, eu tenho um compromisso missional, mas Deus sabe como eu sou ruim em encorajar alguém. Isso não existe. O compromisso de fé exposto na Epístola a Tito é integral. Tem coisas que você faz melhor do que outras, mas o compromisso é com o todo da vida cristã.
Paulo nos leva a considerar de que alguém que tem compromisso com Jesus, com Deus, tem compromisso com a missão de Deus. Não existe ter compromisso com Deus se logo em seguida o que acontece é não ter compromisso com as missões de Deus. Tem que ter compromisso com os dois. Está indo até aí? Está acompanhando? Por favor. Eu quero ir para um terceiro ponto de compromisso. Um compromisso com a verdade e a esperança que Deus prometeu. Tá, como assim? Um compromisso com isso? Sim. Paulo vai dizer o seguinte, verso 2. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Escrevo na esperança. Sabe como é que isso está disposto em grego? Ele escreve, e o que está sustentando todo esse movimento de falsos mestres não, você deve tratar seu irmão assim, edifica a liderança, sabe? Isso dá um esforço, dá um desgaste muito grande. Tanto para Tito, que vai ter esse desgaste, como Paulo, que teve esse desgaste com tantas as igrejas. Paulo escreve isso, mas ele não escreve isso orientado por purismo, por moralismo, ele escreve isso porque ele tem uma esperança na vida eterna. Essa esperança, preste atenção, essa esperança na vida eterna é uma esperança que faz com que Paulo se mova nessa direção. O movimento de Paulo é baseado na esperança das promessas de vida eterna de Jesus Cristo. Ele crê que essas pessoas orientadas dessa forma seguirão rumo à eternidade. Ele crê que as pessoas que vivem dessa forma encontrarão Jesus Cristo, consolo, abrigo e tudo mais. Entende? Quando nós estamos diante de ser lideranças para outras pessoas, ser modelos para outras pessoas, elas também precisam ver que nossa motivação não é pérfida e nem tampouco por poder ou por qualquer coisa que seja. A nossa motivação, a nossa compreensão existe vida eterna. Isso tudo vai passar. Por isso eu deixo de fazer coisas, ganhar grandes dinheiros ou mesmo ir fazer movimentos que são extraordinários para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque apesar de elas terem um valor, não são eternas. Eu conduzo minha vida pela ótica da eternidade. C.S. Lewis sempre citado, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Paulo está dizendo, eu tenho um olhar na eternidade que não me permite crer que nenhuma dessas coisas que eu vou te orientar sejam inúteis. Elas são úteis, porque elas apontam para a eternidade. E aí eu te pergunto retoricamente, para que você possa mastigar, os teus olhos estão cravados na eternidade? Os teus olhos estão permanentemente colados com os portais eternos? Porque quando nós estamos olhando para esses portais eternos, essa entrada celestial, não tem esforço com a missão de Deus que seja grande demais. É tudo muito pequeno. Deixar tudo, entregar-se por todo, viver completamente, isso é tudo muito pequeno, porque quando você olha para aquilo que virá, você fala, não, sim, se Deus quiser que me faça pastor, amém, eu estou aqui para isso. O que é ser pastor e as lutas de ser pastor perto daquilo lá? Paulo está com a eternidade cravada nos olhos. Ele escreve com a eternidade falando ao ouvido dele. Ele está vivendo a eternidade enquanto realidade presente, ainda que não possa tocá-la no todo. Vivemos no tempo presente. Ninguém está viajando aqui com a cabeça nas nuvens. Mas nós vivemos olhando para a eternidade. Por isso as nossas escolhas, por isso que os nossos movimentos, eles são tão distintos dos demais. É isso que Paulo está dizendo aqui, escrevo na esperança da vida eterna. É isso que eu proponho tudo isso crendo que no final das contas vai valer a pena. Eu estou falando isso tudo, eu sei que é custoso, Tito, mas eu não estou falando isso tudo porque isso tudo acaba numa igreja saudável. Vamos ter uma igreja saudável agora. Olha que bom, temos uma igreja saudável. Isso não é o fim. Existe algo além disso. Crendo dessa forma e pensando desse modo, a gente já pode estabelecer aí 3 movimentos. Ele se entrega tão profundamente porque ele pertence a Deus. Ele age dessa forma
porque a entrega missional tem com vista aos olhares eternos. E eu sigo com vocês, observando aí, de que existe um quarto compromisso da liderança paulina. Observe, por favor. Paulo tem um compromisso muito claro com pessoas. Olha o que vai acontecer depois que ele coloca esse compromisso com as verdades eternas, né? Você vê que tem várias questões que envolvem até mesmo uma refutação ao modo de viver dos cretenses, né? Dá uma olhada aí rapidinho só no verso 2. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir. Isso aí está contrapondo a vivência dos cretenses mentirosos, que ele está refutando já de cara de que esse Deus é diferente da gente. Esse Deus não pode mentir. E no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Ainda que pudéssemos, e certamente poderíamos dizer algumas coisas muito claras sobre pregação, o querigma, né? A pregação aqui assinalada, e a necessidade dessas verdades eternas serem expostas por meio dela, nós teremos momentos onde vamos falar de doutrina nesse retiro de modo mais específico. E eu quero então tratar desse quarto compromisso, um compromisso com pessoas. Dá uma olhada no final, ou verso 4, né? Não é nem no final, o começo do verso 4. Você pode ler o verso 4 por completo, por favor? Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Ótimo. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Puxaram um senhor aqui, né? Eu senti que o senhorio pegou forte aqui, então já estão chamando senhor, é só senhor agora. Nós estamos aqui agora, Paulo declarando Tito, filho legítimo, né? Filho verdadeiro. Um compromisso com pessoas. Eu gostaria de citar um pouco sobre isso, falando do próprio Tito na sua relação com Paulo. Tito não é citado no livro de Atos. Ele misteriosamente não é citado, né? Não entendemos esse porquê, já que as epístolas de Paulo citam Tito. 4 delas citam Tito. Mas eu gostaria, além da própria epístola a Tito, eu gostaria de salientar que Paulo tem uma relação com Tito que deveria ser para nós até paradigmático. Se você for comigo, marcando Tito, marquei Tito e você vai até a segunda epístola aos Coríntios, por favor. Você vai ter um encontro com movimentos de Paulo que eu não vi, basicamente, ele falando desse jeito, assim, ou com tanta vulnerabilidade, com tanta entrega em relação a outros nomes. Eu gostaria de considerar lendo com você o capítulo 2. Dá uma olhada no verso 12. 2:12. Fechou? Segunda epístola aos Coríntios. Lê comigo. Quando cheguei a Troade Para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade do meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Obrigado. Guarda o que você leu na sua mente e vá até o capítulo 7 da mesma epístola. Verso 13 do capítulo 7. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Até o capítulo 8 agora.
Capítulo 8, ali no verso de número 5, vou ler a partir do 5, diz assim, ó. E não somente fizemos como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Tem 3 falas aqui. A primeira traz Tito, instrumento de consolo, instrumento de inquietação também para Paulo. Ele não chega, e o coração de Paulo não está tranquilo com isso. Ele não chega, e isso não é pouca coisa para Paulo. Ah, mas ele tem tantos colaboradores. Já viu a lista final de 2 Timóteo? Tito está lá. Tito está fazendo missão. Tito é um apoiador de Paulo extremamente valioso. Primeiro, Tito é aquele que foi o cara que Paulo deu a carta de Corinto para levar e para trazer informações de como eles tinham recebido a carta. Você leu no primeiro versículo de que Paulo estava intranquilo com a não chegada de Tito. Isso trouxe a ele movimentos internos relacionais que você não vê em nenhum outro momento. Paulo dizendo assim, estou inquieto porque fulano não chegou. Não, ele agradece, ele se relaciona com seus colaboradores, também chama Timóteo de filho, mas essa inquietude demonstrava uma codependência saudável de Paulo a este colaborador. Um líder precisa admitir diante dos outros a dependência de ministério, no sentido positivo da palavra. Ele precisa demonstrar às outras pessoas que ele não trabalha sozinho, de que ele precisa e está aberto e vulneravelmente colocado diante de pessoas as quais ele confia, as quais podem se tornar um Demas. Não pode? Mas isso não derrubou Paulo na caminhada. Sabe, é preciso um compromisso com pessoas de tal modo que os outros vejam que, apesar das marcas que pessoas podem deixar na jornada e no compartilhamento da vida cristã e da labuta missional, apesar dessas marcas, um líder confia que Deus pode estar usando pessoas para coparticipar daquelas realidades. Tito é alguém extremamente aqui respeitável por Paulo. É alguém que chega a instituir liderança para Paulo. Coisa magnífica. É alguém que está colocando todo um jovem. Paulo vai orientar ele a ser um jovem. Presta atenção, um jovem. Estabelecendo anciãos. Um jovem colocando as coisas em ordem em uma ilha com 160 quilômetros quadrados. Uma ilha com inúmeras igrejas. Uma ilha que, se não foi fundada por Paulo, no sentido das igrejas terem sido diretamente plantadas por Paulo, você vê que Paulo estava na autoridade de todo aquele espaço. E ele confia de que ele será representado por aquele jovem. Nós, como líderes, precisamos entender que o nosso compromisso com pessoas pode nos levar até a adoção relacional. E como difícil, eu penso com você, até por eu e minha esposa já temos nos relacionado com movimentos extremamente dolorosos, quão difícil é a traição de alguém que você chama como filho, por exemplo, filho na fé, uma filha na fé. Sabe que Paulo me mostra aqui? De que devemos nos relacionar com as pessoas confiando em Deus. Senão não tem relacionamento ministerial, servil. Eu conheço uma penca de pastores que tem muito medo de que não sei quem tome a igreja. Você não deve ter visto isso. Eu tenho medo. Vou dar oportunidade para ele não. Vai que ele racha. Eu não vejo isso em Paulo. Eu vejo Paulo vendo Apolo chegar em Corinto. Ó, trata ele bem. E ele, parece que o pessoal de Corinto gosta mais de ouvir Apolo do que Paulo. Eu não sei se você tem essa impressão, mas parece que Paulo é um camarada... o auditório é menor, né? Você já percebeu isso? Apolo... Não, Paulo tem Pedro também. Então, Paulo parece que não está crendo que isso deva ser o motivo com o qual ele deva ter medo de se relacionar. É possível que pessoas deixem suas posições, é possível que pessoas traiam, é possível que pessoas abandonem a sua jornada, mas não deixe de ter compromisso com elas, porque isso expõe a sua confiança em Deus. Se relacionar com as pessoas de modo profundo, de modo intencional, de modo a se comprometer e até mesmo se sentir mal, cara, fulano não chegou,
eu não estou conseguindo. Pô, cara, eu queria muito que você fosse comigo nessa empreitada, você precisa ir comigo, vamos junto. Isso não é, eu não acredito em Deus para fazer esse trabalho. Pelo contrário, isso faz parte de um líder saudável, não centralizador e que compreende que a obra não é dele. Esse é Paulo se expondo. Em 15 minutos a gente completa, se você ainda tiver disposição, entendendo que viemos para cá para isso, tá bom? Então peço a boa vontade dos seus ouvidos e a sua disposição. Você vê que o pastor está derretendo aqui, né? Então isso aí já dá uma... Está derretendo, dá para ficar mais 15 minutos. Quem está derretendo aí? Tô brincando. Se você observar, então, nós exploramos o capítulo 1, verso 1 até o verso 5. Qual foi a dinâmica aqui? Paulo, uma liderança que tem compromissos. Você lembra quais são os compromissos? Eu vou tentar com você, então. Primeiro compromisso, com a submissão a Deus. Você lembra, né? Segundo compromisso? Pode falar alto se você lembrar. Pode falar. Com a missão de Deus. Terceiro compromisso. Quarto compromisso. Com pessoas. Não superficialmente. É fácil ser superficial nas relações. O compromisso com pessoas te leva a estar numa posição vulnerável de ser traído, colocado de lado, pernada. E você tem que estar nessa posição, porque você confia em Deus, né? Eu venho agora do verso 5 até o verso de número 9, trabalhar com vocês, presbíteros, um tipo de Paulo. Paulo está mediando essa situação, apontando de que o presbitério deva ser algo tal como um modelo para a igreja. Aí você, não, eu não vou ser presbítero, ou eu sou mulher, eu vou fechar a Bíblia agora. Não é isso. O que temos aqui é um arquétipo, ou seja, nós temos um modelo superior, um modelo pronto de como um cristão deve ser. Por mais que você observe e fale, presbítero, é homem, é presbítero, eu não sou presbítero, eu não quero ser presbítero, não parece que eu vou ser presbítero. O que é colocado diante dos teus olhos, do verso 5 ao verso 9, não é nada senão um cristão em sua totalidade, um cristão em suas virtudes mais bem colocadas. É como um cristão que você olha e fala assim, poxa, marido fiel, esposa fiel, filhos obedientes, o que isso não é para você? Eu te pergunto, o que isso não tem a ver com você e comigo? Tem a ver. Então, quando nós estamos olhando aqui, levantamento de presbíteros, como é que um presbítero deve ser? Se você ler até o final, você fala, você é um crente. É um crente vivendo vida de crente, completa. E por isso, vale a pena para todos nós. Primeira posição é a seguinte, verso 5. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Verso 7. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo ensino reto e convencer os que contradizem esse ensino. Me diz o que aí você, mulher, você, homem não presbítero, você tem que tirar. Não tem nada para tirar dele. Você tem que olhar e falar, esse é o modelo. Se eu sou uma liderança, esse é o modelo. Se eu quero liderar minha família, esse é o modelo. Se eu quero ser uma esposa com as virtudes cristãs corretas, esse é o modelo. Se eu sou um jovem solteiro, esse é um modelo. Esse é um modelo. Ainda que seja indispensável que tudo isso esteja na figura do presbitério. Ok? A figura do presbitério não pode estar vacilante quanto a alguma dessas perspectivas. A primeira, presbítero, é intercambiável. Tá? O presbítero e episcopos, verso 6, dá uma olhada, verso 6 e verso 7. Você tem presbítero e depois você tem bispo. A palavra então está funcionando no mesmo sentido. Bispo é supervisor, presbítero é ancião. As palavras estão ali sendo dirigidas da mesma forma.
O termo ancião era utilizado a partir do surgimento das sinagogas, após o período babilônico, ou durante e após o período babilônico de cativeiro, onde esses homens eles tinham prerrogativas de aconselhamento e de dar retaguarda para as sinagogas. Então, essa palavra ancião, usada dessa forma, ela foi, digamos assim, absorvida por Paulo e colocada em uma dinâmica diferente, é claro, né? Não é o ancião da sinagoga, mas ele tem essa mesma preocupação de supervisão. Acho que é uma palavra que define bastante aqui. Então, em primeiro lugar, a palavra é intercambiável. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer a importância que tem a quantidade de presbíteros, na verdade aqui a pluralidade. Olha só, foi por esta razão que deixei você em Creta, que pusesse em ordem as coisas, bem como em cada cidade constituísse o quê? Está no plural. Em cada cidade, presbíteros. Então é importante que nós, como cristãos, a gente estimule a nossa igreja, a gente promova na nossa igreja presbitério com presbíteros, com pessoas que possam juntas estar olhando pela igreja. E o terceiro lugar aqui eu queria observar que a função do presbítero, verso 7, é que ele está encarregado das coisas de Deus. Essa palavra aqui tem a ver com os dispenseiros, você já deve ter visto essa palavra também. É alguém que está nutrindo, alimentando, tirando da dispensa e colocando à disposição de outros. Então, ele tira da dispensa, isso tem a ver com ensino. Prioritariamente, essa é a postura do presbítero. Ele tira do bom depósito do Senhor e dispõe a igreja. Quarto lugar, eu gostaria de chamá-los à responsabilidade corporativa da igreja em relação ao presbitério. Se você observou, Tito está sendo chamado por Paulo. Ele é um colaborador de Paulo, ele caminha com Paulo, mas ele vai precisar da igreja em todas as cidades para dizer quem são os irrepreensíveis. Ele pode dizer esse sim, esse não, mas ele não vai saber todo mundo, vai? Quem é que vai dizer para ele quem são os irrepreensíveis, os homens corretos? Quem vai dizer? Você sabe, né? A igreja. Olha que papel importante você tem como igreja, de observar os homens da sua igreja, de perceber quais têm aquilo que são necessário, o que é necessário para o presbitério. Então é pertinente para nós observarmos esse movimento. A igreja, ela precisa estar atenta no crescimento dos homens da igreja, no amadurecimento, porque ela vai em algum momento ser requisitada para essa observação. Para ser observada, o que você está vendo ali? E aquele irmão? Não sei, nunca percebi o movimento daquele irmão. Puxa, mas a gente precisa, como igreja, estar responsável a esse olhar também. A igreja não tem o poder de fazê-lo por si própria, ou seja, não, queremos esse. Parece que o movimento aqui está muito claro de que existe uma liderança que promove a instituição desses presbíteros, mas não vai saber de todo mundo. E esse é um ponto que eu queria ressaltar com vocês também. Um papel importante da igreja. E aí a lista começa com o verso 6. Dê uma olhada. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. O termo marido de uma só mulher coloca as coisas em 2 pontos, pelo menos. Fidelidade conjugal, mas também monogamia. É impossível que no mundo antigo você não tivesse essa necessidade de conjugar o termo aqui, de que havia homens com mais de uma esposa. E que isso não poderia ser o padrão bíblico. Então a fidelidade a uma esposa, mas também a monogamia, estão sendo levados em conta aqui. Se você seguir adiante, eu vou precisar correr um pouco com todos aqui, mas ainda assim nós vamos falar, você vai encontrar aqui a questão da família. Dê uma olhada. Marido de uma só mulher que tenha filhos crentes e que não sejam acusados de devassidão. A palavra filhos é teknon. Ela é uma palavra aplicada a crianças, ou seja, ela é costumeiramente aplicada a crianças, ou então em momentos onde o próprio Deus, ou Jesus Cristo, Deus Filho, coloca a dimensão, como por exemplo, naquele homem paralítico que nós estudamos, né, no Evangelho de Marcos, que foi descido pelas cordas pelo amigo. Então, Jesus fala filho, ele usa o mesmo termo, né? Um termo carinhoso, pequeno, para pequeno filho, né? Teknon, filho pequeno. Então, nesse ponto aqui, existe um ambiente onde você não pode acreditar a um presbítero, por exemplo,
de que os filhos dele, com 19 anos, se desviaram e a culpa é dele. Vale ressaltar algo que eu vi há anos atrás, uma pessoa me lembrou esses dias também numa conversação com o conselho, sobre o pastor John Piper, que teve um filho desviado já numa idade um pouco mais avançada, e ele colocou o cargo dele à disposição. Olha, se esse texto pudesse ser utilizado na minha vida, eu me coloco aqui à disposição para declinar da posição pastoral, já que meu filho se afastou da fé. Entende? Postura idônea. Acho que excelente postura. Mas aqui aplica-se a um contexto mais voltado para filhos em condição de cuidados diretos com o pai e a mãe, em uma fase onde ainda respondem os pais por eles. Um comentarista que eu achei muito interessante disse assim: o lar é considerado como sendo o local em que se faz o treinamento para líderes cristãos. Não é a primeira vez que Paulo cita isso. 1 Timóteo capítulo 3 também é citado o lar cristão como algo que você deve observar para perceber se aquele presbítero tem ou não as qualificações para isso. Daí eu sigo perguntando a você que é pai, assim como eu, se nós já observamos o nosso cristianismo em casa. Aos homens que aqui também serão pais, de que modo tem exercitado e promovido o modo como vão ser pais, de que modo tem trazido para si a aproximação com os pais, vendo os movimentos dos pais. E aí a gente tem um outro aspecto, né? Nós como pais, temos homens aqui que são pais já, a responsabilidade que a gente tem de apontar para esses que não são às vezes nem casados, e trazê-los para essa responsabilidade de olhar como é que se tem filhos crentes, ou filhos criados sob disciplina, que seria mais correto, criados na disciplina do Senhor, criados de modo correto. Temos essa responsabilidade. A gente segue. Esses filhos obedientes trazem para nós aí então uma dimensão de que eles são testemunhos do nosso ministério cristão em casa. Isso não exclui as mulheres, não exclui as mulheres, mas isso aponta diretamente para uma postura masculina primordial no ensino dos filhos. Em Efésios você vai encontrar que os pais, o homem, ele é o responsável direto pela instrução dos filhos. Aí, então a esposa não faz nada negativo. Ela está cooperando com ele na mesma luta. Só que é responsabilidade. Ele vai prestar conta diante de Deus. Por isso, pensar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um discipulador que cuida de um jovem, um outro irmão da igreja, mas é completamente relapso. Não se importa com os cuidados com esse irmão, não tem nenhuma preocupação disciplinar, doutrinária. Eu fico imaginando como esse homem, ele pode vir a ser pai com os cuidados que ele tem com o seu discípulo, por exemplo. Não tem instrução, não tem administração, não tem correção, não tem nada. Então eu penso aqui aos homens, de modo muito particular, de que nós temos um encargo muito profundo sobre nós. E deveríamos considerar isso. E damas também, ao considerarem... Estamos aqui em casa, né? Ao considerarem o casamento, ao considerarem rapazes tais quais nós temos, homens justos aqui, mas ainda assim, ao considerarem, ao disporem seus olhares, observem o modo como estes rapazes lidam com cuidado e direção, e disciplina e doutrina a outros homens. Porque isso faz muita diferença no casamento. Esteja num casamento onde um homem não busca liderar com a Bíblia. Esteja num casamento onde uma mulher não coopera na liderança com a Bíblia. Esteja num casamento assim e você verá o caos que você vai ver. Aqueles que vieram de lares ou quebrados ao meio, metade crente, metade não, ou lares desfeitos, sabem do que estamos falando. Casamento não é brincadeira. Às vezes motivados pelo coração, ou por uma paixão, ou pelo um olhar, ou coisa desse tipo. Nós perdemos a visão correta disso. Mas precisamos recuperar essa visão correta. Estamos aqui hoje para colocar em ordem, né? É isso que está escrito aqui, colocar em ordem. A gente vai ver isso melhor na segunda-feira. Mas hoje a gente já pensa, poxa, eu tenho que colocar minha visão em ordem também. Sobre como eu observo ou não rapazes para se casar. Como eu, como homem, estou sendo observado pela igreja. Como pai. Como a igreja observa a minha paternidade. De repente, se chegar com o irmão e falar assim, irmão,
vou trazer essa parte aqui da igreja para considerar a sua paternidade. Não esconde a minha paternidade ali no canto, não quero que ninguém veja. Então tudo isso aqui deve modelar a igreja. Olha quantas responsabilidades estão sobre os nossos encargos. Seguindo, existe uma lista negativa seguida de uma lista positiva. Você vê aí que o verso 7 é indispensável, né? Que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Dê uma olhada que você vai encontrar a palavra irrepreensível no lar. Você viu isso? 6, irrepreensível no lar. E agora você encontra irrepreensível no comum, no geral a todos. E essa irrepreensividade fica muito clara, porque essa irrepreensividade deve denotar alguém não arrogante, qualquer indício de arrogância, altivez de espírito, exposição, isso não pode estar num presbítero. Se você me vê agindo dessa forma, você chega perto de mim e fala: pastor, me soou como? Pareceu-me que obviamente, com a graça de Deus, eu vou me colocar à disposição de ouvi-lo e me submeter à palavra do Senhor. Isso não pode estar no presbitério. Segue com alguém que não se irrita facilmente, ou seja, alguém que não está o tempo todo estourando com as pessoas, não está o tempo todo sendo movido internamente de modo iracundo. Alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho. Aqui a gente pode pensar em termos do vinho, do que é a representatividade do vinho no primeiro século. Vinho geralmente é ligado ao prazer imediato, irreverente, aquela proposta, digamos assim, eu não tenho um termo direto, mas eu diria uma proposta de vida descompromissada com o que você vai fazer depois, porque o vinho ele tira o teu senso de consciência, né? Então John Stott fala sobre isso também, fala sobre a ideia de que o presbítero ele expõe uma consciência muito clara de quem ele é, de quem Deus é para a igreja. Então os presbíteros não devem estar movidos por nenhuma paixão ou inclinação viciosa que possa lhes tirar a percepção correta, cônscia. Não violento e nem ganancioso. A violência também tem seus desdobramentos. Ela pode não acontecer fisicamente, mas ela pode acontecer verbalmente. Alguém pode ser alguém agressivo. E é claro, Paulo está aqui centrado na perspectiva física. Eu não acredito que Paulo está aqui falando de violência verbal. Eu não vou aqui forçar o texto. Mas nós sabemos que há realidades onde as violências acontecem também do ponto de vista psicológico. E nem ganancioso, tá? Tem então essas coisas aqui que são primordiais para nós. Aí vem o contraponto. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro. A gente pode ler em voz alta as virtudes. Pelo contrário, leia. O bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. A vasta lista de Tito traz para nós a consideração geral de que todas essas virtudes, requeridas de todos nós, como cristãos, tem nada aqui que foge, devem ser observadas para que alguém seja levado à consideração de ser um presbítero da igreja, mas elas todas estão num campo completamente amplo dos cristãos, de todos nós. Eu completo aqui com citação do verso 9, apontando uma consideração de João Calvino, né, onde ele fala sobre ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Calvino fala sobre isso aqui. Ele fala: o pastor precisa ter duas vozes, uma para juntar as ovelhas e outra para afastar os lobos e os ladrões. As escrituras lhe dão o meio de fazer essas duas coisas, e aquele que dela recebeu o ensino sadio terá condições tanto de instruir aqueles que são ensináveis, como de refutar os inimigos da verdade. Paulo observa essas duas formas de usar as escrituras quando diz que tinha que exortar e convencer os contraditores. O que precisamos aqui
essa manhã, concluindo? Acho que eu coloquei a conclusão também, né, Camilinha? Nós precisamos ter aqui, ao fim desse estudo, ao fim desse sermão, uma visão muito clara de que a igreja precisa de modelos verificáveis. A igreja precisa ser uma igreja modelada e também uma igreja modelar, uma igreja que modela outros. A igreja precisa estar convencida de que, apesar do pastor, o presbítero, ser uma figura que seja indispensavelmente modelar em todos esses sentidos, nós também somos chamados em nossos distintos grupos, a qual representamos lideranças domésticas, lideranças para a idade, lideranças para dimensões em que a igreja se relaciona, precisamos ser exemplo. Quando alguém nega a sua posição exemplar, outro será sobrecarregado, outro será colocado, e este outro pode vir até a não conseguir executar os seus papéis principais em virtude da negligência de alguém. E é requisitado de uma liderança cristã, e aí assumo a todos nós em dados níveis naquilo que fazemos e somos nessa igreja, de que ela tenha obediência, compromisso, e a gente viu 4 importantes, codependência de pessoas, compreensão de que nós não somos completos e nem devemos ter medo de dizermos a nossa incompletude e dependemos dos outros. Fidelidade relacional, aí tem a exposição de Paulo com Tito e também a dos presbíteros com suas esposas e seus filhos. Irrepreensividade, não é sem falhas. A expressão em grego quer dizer algo muito mais voltado de que você não seja alguém que fique dando de modo descompromissado motivo a outros para que possam te condenar. Uma coisa é a falha, é o equívoco, é o pecado que acontece que você e eu somos responsáveis. Isso é uma coisa. Outra coisa é você viver de tal modo que dê às pessoas sempre motivos pelos quais elas possam dizer, mas de novo, mas assim de novo, mais uma vez. Moderação, você deve ter visto ali o quanto isso é necessário no equilíbrio da vivência cristã. E por último, como lemos, fidelidade à palavra. A palavra doutrina vai ser colocada aqui o tempo todo. Vocês vão ver doutrina sempre ligada a boas obras. E eu peço que nesse momento você ore comigo. Nós estamos terminando exatamente no horário proposto, ou 5 minutos a mais. A exposição foi longa. Eu considero que foi uma exposição de tempo muito longo. Espero que meus ajudadores aí, Adonias e Tamires, tenham mais compaixão de vocês do que eu tive. Mas eu espero que ela tenha entrado no seu coração. Se isso não trouxe questionamento a você, está com algum problema em relação a Deus. Se isso não trouxe nenhuma sensibilidade ao seu coração, se você não falou assim, aqui foi difícil, aqui doeu. Eu acredito que você deveria reconsiderar em oração e ir para algum lugar e falar assim, Deus, por que isso tudo não fez nenhum significado, isso não me tocou, por que isso não me inclina a ser mais modelar, por que está acontecendo comigo? Quando eu leio essas coisas tão sérias, tão profundas, por que eu não quero ser melhor? Eu vou usar essa expressão, por que eu não quero mais parecer mais com Cristo? Será que eu já cheguei num ponto onde está tudo no lugar? Por que eu não estou me sentindo necessariamente em dívida com esse texto? Deveria se considerar essa fala. Logo após a oração, eu vou pedir que vocês possam meditar sobre isso. Não sai daqui e vai jogar bola. Não é para isso que a gente veio. A gente vai jogar bola, mas não é para isso. Não sai daqui e sai correndo para o totó, para a sinuca. Por favor, eu estou pedindo como pastor, mas também como crente, que vai fazer isso. Vou pegar minha Bíblia, vou chamar minha esposa, ou eu mesmo, a gente vai sentar e aí como foi, ou então eu vou ficar quietinho na minha, falando, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Deus, por que eu ainda faço isso? Deus, será que eles me veem modelo aqui, Deus? Talvez eles não me vejam. Deus, por favor, se eles não me veem, me mostra. Deus, eu vou clamar a Deus. Se eu não estou vendo, eu vou pedir que Ele me mostre. Então eu peço que nesse momento pós-oração, os professores vão estar com as crianças, né, professores? Vão estar com elas. Então vai haver um trabalho com as crianças. Você como crente, as professoras também podem ter uns minutos também para estarem refletindo. Procurem seus líderes, procurem seus discipuladores, procurem um pastor se você quiser me procurar, eu estou aberto a ouvi-lo. Pastor, eu não sou
modelar aquilo. Pastor, eu não oriento a minha família como eu deveria. Pastor, eu não sou o irmão, a irmã que talvez todos pensam que sejam. E, apesar de eu buscar ser modelar, existem hipocrisias no meu coração. Existem mentiras que eu não costumo contar. Eu faço isso por causa daquilo. Eu não faço isso pelos mesmos motivos de Paulo. Eu não faço isso pelas esperanças que Paulo tem. Eu faço isso para ser visto. É preciso que internamente estejamos conscientes também de que talvez estejamos errados até na disposição que julgamos ser modelar. Me coloco em questionamento e peço que você também se coloque em questionamento diante do Deus que vê todas as coisas, está patente aos olhos dele. A gente vai orar e a gente vai buscar o Senhor. Amém? E pelo menos num prazo aí de 30 minutos, eu gostaria que você pudesse fazer um bom uso deste momento.